eu queria começar, né? A gente falou muito de ouvir quais são as reclamações do consumidor, né? E a gente, por estar nesse comitê de ouvidoria, a gente citou a área de ouvidoria, queria que o Funari falasse um pouquinho para a gente qual que é o propósito da ouvidoria e como a gente pode continuar, né, tendo a tecnologia ao nosso favor, mas sem perder essa raiz do qual é o propósito, para que serve a ouvidoria, no que ela é importante, e a gente não pode deixar isso morrer. Esse. Bom dia ou boa tarde a todos. Quase boa tarde. Boa tarde. Pois é. Tem muitos ouvidores aqui? Pois é, ser ouvidor não é para qualquer um. O conceito de ouvidoria, muitas vezes se fala que a ouvidoria nasceu na Suécia, em 1809, com Budsman. Não é bem assim, não. No ano 555 a.C., Confúcio definiu ouvidor. Ouvidor são os olhos e os ouvidos do rei. Esse é o conceito de ouvidoria que deve ser levado em conta até hoje, que é o verdadeiro conceito de ouvidoria. Quando falo que ser ouvidor não é para qualquer um, porque o ouvidor tem que ter duas características principais. Primeiro, transferir confiabilidade, porque as pessoas não vão procurar um ouvidor que não transmita isso, que não tenha ética. É a primeira qualidade. E tem uma segunda. Ele, de fato, ter o respeito do rei, do governo, da empresa. São essas duas qualidades principais do ouvidor. Porque, afinal de contas, eles são os olhos e ouvidos do rei. Nota que também é para ver, não é só para ouvir. Então, é uma criação ainda do Império Chinês, que persiste até hoje, né? Um império de 555 a.C. já pensava nisso. Passou por experiência nos outros impérios. O Império Persa também tinha ouvidores, o Império Romano, o próprio Império de Alexandre, e até chegar o Império Português, que vocês sabem que tem uma Rua do Ouvidor ali no centro de São Paulo, não é? Ali perto do Lago São Francisco. Tem a Rua do Ouvidor no Rio de Janeiro, que é famosa. Então, o ouvidor também era os olhos e ouvidos do rei. Naturalmente, tinha uma função também de decidir, até por causa da distância entre o ouvido e o polo de decisão, não é? Essa ouvidoria, esse cargo só terminou em 1822, com a independência. Mas voltou na década de 80. Na redemocratização, houve uma volta do ouvidor público. Naturalmente, existiam ouvidores de empresas em decorrência do ombudsman da Suécia, que também é um ouvidor público, porque, na realidade, foi criado pelo parlamento para poder contrabalançar, era muito mais ouvido do parlamento do que do rei, sabe? Estou contando essa história para dar uma noção do que tem que ser a ouvidoria e a importância que ela tem. Na redemocratização, essa ouvidoria passou a ser importante como um instrumento de democracia direta, fazer com que a população participasse também das decisões. Daí a criação de ouvidorias, e a gente tem um exemplo único no mundo de independência, infelizmente é o único, que é a Ouvidoria de Polícia do Estado de São Paulo. O ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo, ele é escolhido numa lista tríplice, como é escolhido o reitor, os reitores das faculdades.
Essa lista tríplice é feita pelo CONDEP, Conselho Estadual de Defesa da Pessoa Humana. Esse CONDEP é constituído de um representante do Executivo, um do Legislativo, outro do Judiciário, 2 da OAB, 6 da sociedade civil. São 11 pessoas que escolhem essa lista tríplice. Essa lista tríplice é apresentada ao governador, que escolhe um. E tem que ser o governador, porque a ligação do ouvidor da polícia é com o governador. E tem que ser assim. O conceito de ouvidoria tem que ser recuperado nesse conceito principal, originário, para funcionar. Porque é muito importante, não apenas para o próprio rei, ou para o próprio governo, ou para o próprio dirigente da empresa, mas é importante para as pessoas. O destinatário, na realidade, é o destinatário final. Afinal de contas, quem que tem que ter esse instrumento a seu favor? Primeiro, o dirigente, porque tem as informações que permitem fazer políticas de empresa, políticas sociais, políticas no sentido amplo. E também o próprio cidadão ou o consumidor, porque, na realidade, é quem paga tudo, quem é o verdadeiro patrão. Afinal de contas, quem é que paga? Quem paga é o consumidor, e que é o patrão do ouvidor. Então, tem um patrão que é o próprio consumidor, o próprio cidadão. Esse conceito é importante que a gente não perca para poder a gente desenvolver um pouco mais. Qual que é o problema? No mundo ideal, o ótimo seria, e pode ser, em pequenos ambientes, pequenas instituições, etc., que tem um ouvidor. Esse ouvidor é o escolhido, ele que vai ouvir, vai conversar, vai ouvir e conversar, porque também precisa saber fazer pergunta. O ouvidor precisa saber para poder esclarecer as coisas. Mas, naturalmente, isso é impossível. Então, é necessário que ele constitua uma equipe. Então, começou assim, constituindo equipes. E se utilize os instrumentos. Como as pessoas chegam no ouvidor? Pessoalmente, ou através do telefone, primeiro, depois através do e-mail. Então, os modos de comunicação. Aí a gente chegou à conclusão que a ouvidoria era ver e ouvir. O ouvidor tem que cuidar também das notícias que ele dê no jornal ou do que ele ouve no rádio. Mas vai andando. Hoje, a gente está num mundo midiático que exige que o ouvidor multiplique seus ouvidos. Então, porque ele tem que abranger também as redes sociais. E é isso que a gente se propõe, a gente tem um projeto há muito tempo que a gente tem discutido no sentido de multiplicar os ouvidos da ouvidoria. Sempre levando em conta que é necessário, do lado de cá, ter equipes treinadas, preparadas, para poder, primeiro, selecionar o que, de fato, é objeto de importância para poder tomar medidas. Em todos os sentidos, porque a ouvidoria é um canal onde vem as queixas, mas vem os elogios. É o canal através do qual você vai descobrir as deficiências, o canal através do qual você vai descobrir o que está faltando. É um instrumento fundamental para qualquer gestor, porque em gestão o básico é a informação. Quanto mais informação você tem, mais poder você tem. Por isso que o rei quer um ouvidor. É isso. Sabe que tem que ter uma figura principal, né? E aí a gente sabe que não dá, obviamente, para a ouvidoria receber todas as reclamações, então as empresas têm um saque, mas a gente tem que ter uma ouvidoria para as questões mais complexas, né? Para aquilo que pode virar um futuro processo, para aquilo que a gente, por algum motivo, não foi mapeado e que vai ter que ser mapeado no futuro. O Castanha também falou um pouco disso, na hora que a gente falou da experiência do cliente, né? Aí a gente vê que a parte online ela é uma mudança cultural, né? Então a gente vê que o brasileiro ele já está muito acostumado a fazer comunicação online. A gente vê os volumes que a gente tem de usuários de comunicação no WhatsApp, por exemplo. E aí, Ricardo, eu queria aproveitar a tua vinda para cá para contar para a gente um pouquinho de como é que está funcionando a parte do comércio eletrônico.
né, a compra e venda de mercadoria. Primeiro, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Mercado Livre em peso aqui. Cumprimento meus colegas aqui do painel. É um prazer para a gente estar aqui, principalmente porque o Mercado Livre, acho que muita gente já sabe, é uma das empresas que leva muito a sério esse relacionamento com a área de ouvidoria, com a área de atendimento. E aqui nós temos, então, membros do jurídico e da ouvidoria que representam esse espírito da empresa de sempre colaborar e sempre obter informação. Como o Dr. Funari mencionou, a gestão ela passa pela informação e há uma série de projetos internamente para justamente gerir a informação da melhor forma. E a despeito de que eu gostaria de falar muito de que eu participei disso, isso seria uma grande mentira. Nós temos pessoas aqui que trabalham nisso há muito tempo, tanto na área de atendimento e ouvidoria como do jurídico. E um dos principais projetos que nós temos, alguns já devem ter ouvido dele, é o Projeto Action, que, na verdade, nada mais é do que um projeto de, certa forma, uma mediação atípica, até em linha com tudo que a Melissa estava explicando. E isso por conta de uma situação de que o Mercado Livre ele é, de certa forma, até um ornitorrinco, a gente brinca, porque ele é um provedor de aplicação que atua em muitas unidades de negócio muito diferentes. Então, todo mundo sempre lembra do Marketplace, que é onde a empresa começou, se iniciou, mas hoje há todo um ecossistema em que, para facilitar o comércio eletrônico, então o Mercado Livre se envolve no pagamento por meio do ecossistema, por meio da unidade do Mercado Pago, no mercado envios, na parte de logística. Então, imagine-se, Dr. Funari, quão complexo é para nós o recebimento da informação e o quanto de demandas judiciais e extrajudiciais nós recebemos diariamente. E, felizmente, graças ao grande trabalho que esses times têm feito, nós somos muito felizes em dizer que essa demanda não é tão alta e as que entram são corretamente e eficientemente resolvidas. E vou contar um pouquinho da história para vocês e vou repetir que eu não participei dessa história, mas eu gosto de repeti-la porque minha equipe fez parte dela, então eu posso me orgulhar também. Tudo isso, esse projeto Action, por exemplo, ele partiu de um produto específico do Mercado Livre, que é o Compra Garantida, que é, para quem compra no Mercado Livre, sabe que para uma grande parte das compras, que são as compras feitas por meio do Mercado Pago e contratadas por meio do Mercado Envios, e desde que a reclamação seja feita no prazo determinado, o Mercado Livre garante a devolução do dinheiro em caso de algum problema. Vejam o quão revolucionário é esse propósito. O Mercado Livre, não vou entrar aqui no juridiquês, não vou entrar aqui no legalês. Como todos sabem, o provedor de aplicação ele não é responsável pelo conteúdo de terceiros. Então, em tese, o Mercado Livre, como só aproxima comprador e vendedor, não seria responsável e não é juridicamente responsável. O Mercado Livre se coloca à disposição e justamente para prestar um bom serviço para o consumidor, garante em determinadas circunstâncias. Mas, para isso, evidentemente, também como o Dr. Funari estava dizendo, existe toda uma análise prévia dentro das áreas internas, e, de novo, não ainda no âmbito do jurídico, e acho que o que a Melissa estava contando antes isso é muito importante. Não estamos falando nada de jurídico aqui, ainda na análise da reclamação. Há toda uma análise desses casos, das situações que têm dado problema no comércio eletrônico. De novo, o Mercado Livre, uma das principais forças dele é realmente por processar eficientemente essas reclamações. E lá também no âmbito do atendimento e da ouvidoria, mais no sentido macro, há inclusive uma mediação atípica. Não é uma mediação em si em que há um mediador, um terceiro, mas há uma conexão entre comprador e vendedor para que eles tentem resolver esse problema, para que eles tentem resolver a situação, porque certamente o Mercado Livre não é responsável. De novo, antes de uma demanda judicial, uma demanda administrativa, toda essa tentativa da empresa. O que foi feito no âmbito do jurídico, e daí aqui que a Marília, a Ana atuam fortemente todos os dias, é que no âmbito do jurídico nós fizemos uma mudança tão brusca quanto, que é estabelecer
para demandas judiciais e administrativas, todo um processo também de mediação atípica. Também de colocar para conversar, para colocar para discutir comprador e vendedor. É isso que nós chamamos de mediação, de novo, uma mediação atípica, não em si, porque não tem um terceiro completamente parcial, é o Mercado Livre que faz, é a nossa equipe que faz essa aproximação. E quem atua nisso também são muitos nossos advogados externos. Mas, de fato, e nesse ponto, nós, claro, estamos muito preocupados com a diminuição dos custos, sem dúvida. Não vamos esconder aqui que esse é um dos maiores objetivos. Mas também tem o processo educativo. O objetivo da empresa é de demonstrar o quão, e aí eu vou fazer uso de tudo que a Melissa já estava explicando, o quão mais efetivo realmente é você buscar uma solução autocompositiva, extrajudicial, em detrimento de um processo judicial. E aqui, só uma explicação até mais gráfica, que esse é o modelo que acho que todos os provedores de aplicação sofrem no Brasil hoje em dia, que é, por sermos plataformas, e daí é que eu estou falando de Mercado Livre, estou falando de Uber, estou falando de Facebook, de Google, qual é a tendência do consumidor, muitas vezes, ou do usuário, que mesmo que não seja um consumidor? É processar a plataforma. É a tentativa inicial, é o primeiro passo. E tem todo um processo educativo, e nós vamos chegar lá de demonstrar que a plataforma tem obrigações ou tem responsabilidades limitadas ao serviço que ela presta. Apesar de realmente nós tentarmos fazer isso nas ações judiciais, nós sabemos que alguns juízes não concordam ou com algumas autoridades administrativas não concordam, a despeito de existirem precedentes do STJ, mas, de novo, me comprometi aqui a não entrar no juridiquês. Mas o que acontece é que o Mercado Livre acabava muitas vezes assumindo essa responsabilidade, assumindo esse custo e tentando depois do vendedor recuperar essa quantia. Com esse modelo novo que foi montado, que não é tão novo, já é um modelo de sucesso, nós somos felizes em dizer, evita-se toda a primeira e a segunda fase. Com comprador e vendedor já em contato, a ação judicial se instaurada, e aqui acho que uma ressalva importante se houve uma reclamação na plataforma com antecedência, e eu fico muito feliz de dizer isso, todo o time de atendimento já faz esse trabalho de atendimento e, inclusive, de mediação. Se, infelizmente, se trata de uma ação judicial ou de uma autoridade administrativa, quem faz todo esse trabalho é a nossa equipe. Mas, de qualquer forma, há a conexão de comprador e vendedor. E esse projeto, que já tem praticamente 2 anos, ele já levou a mais de 1.400 processos judiciais aqui finalizados, encerrados por acordo ou por desistência. Não vou entrar em detalhes, de novo, no legalês, mas tanto por desistência do autor, que percebeu que a demanda não deveria ter sido feita contra o Mercado Livre, sim contra o vendedor, ou por acordo, ou por uma própria homologação do acordo em juízo, com uma economia de quase 2 milhões de reais para a companhia. Lembre-se que aqui nós não estamos considerando toda a economia que é feita para comprador e para vendedor, para a própria sociedade, em tudo que a Melissa estava explicando, o CO2 que se deixa de gastar ao ter que se dirigir para o fórum. Nós não estamos levando isso em consideração, estamos levando em consideração para a empresa. Então, esse é um dos benefícios e aqui, para dar os méritos, todo um projeto que surgiu do trabalho do Dr. Funari de atendimento, de mediação. As ideias surgiram de lá, para vocês verem até que ouvidores, eles são claramente muito mais criativos que advogados no Dr. Funari. É um prêmio, e também tem aqueles ouvidores que são advogados, né, então melhor para eles. E é uma iniciativa premiada desde 2016, tanto pelo CNJ. Eu queria mostrar para vocês um vídeo, que são 2 vídeos, que é um vídeo de um comprador e um vendedor que participaram desse projeto. Eu acho que talvez a palavra certa é me sentir amparado, né, com relação a esse suporte que foi me dado. E me sentir seguro também para poder conversar com o cliente, tanto com o advogado também do cliente, que nos também foi bem, entendeu também a parte da empresa, podemos explicar, né, com relação ao ocorrido, né, não foi de forma alguma uma fé da empresa, de forma alguma, mas que a gente assumiu o nosso erro
e queríamos consertar, né? E para que também não precisasse ir talvez para uma audiência, alguma coisa, que também isso é um desgaste para o próprio cliente também, às vezes tem que trabalhar, vai ter que sair no dia do trabalho para poder ir para uma audiência, alguma coisa. E fora, nós também temos que sair daqui do estado para ir para outro lugar, né? Então eu acho que ficou bom para todos, né? Nós como aprendizado, né? Com relação a isso, e pro cliente também, eu acho que se sentiu também esclarecido de todas as formas. A gente pode verificar antes isso, tentar ver o que nós erramos aqui, para que não seja repetido isso e que a gente possa aí ajudar ele de alguma outra forma, né? Então eu me prestei, não entrei em contato com o Mercado Livre e busquei uma outra forma, que foi a forma jurídica. Mas quando eu vi que houve uma precipitação, enquanto o Mercado Livre tomou conhecimento, entrou em contato comigo, me esclareceu como se faz, como é que inicia um processo, e aí eu passei a entender melhor e fiz questão de voltar ao fórum para retirar aquela reclamação. Aproveitei até para pedir desculpa ao Mercado Livre, porque houve uma precipitação da minha parte em relação ao que a gente via no passado. Hoje não, hoje eu tenho o pé firme e a consciência de que quando eu compro através do Mercado Livre, eu compro ciente de que vou receber o produto que eu comprei com muita certeza, e isso é o aprendizado que eu tirei. Então, como último comentário, como vocês podem perceber, eu acho que eu já falei isso umas 3 vezes, a gente é muito orgulhoso disso, de como a gente resolve os problemas dos nossos consumidores, tanto compradores como vendedores. Olha a situação que nós estamos, que nós temos que agradar aos dois, né? Acho que tem algumas empresas aqui que tem que agradar um só. E nós fazemos com muito prazer. E uma forma que a gente faz para não chegar no jurídico é incentivar muito o uso dos nossos canais, tanto de reclamação como de mediação. E há inclusive um vídeo nosso, que eu vou botar, é o último vídeo, eu prometo, que explica bastante sobre isso, explica de uma forma bem didática por que usar e como usar esses canais, para que, inclusive, a próxima apresentação aqui seja feita por alguém que não seja do jurídico, mas alguém... Oi, gente, tudo bem? Eu vou começar a fazer aula de mergulho e por isso comprei um pé de pato na internet que acabou de chegar. Deixa eu mostrar pra vocês. Ai, nossa! Eu pedi um pé de pato e não uma boia de pato. Esse aqui nem pé tem. Mas eu sei como resolver quando acontece isso. Olha, temos até 7 dias para abrir a reclamação após o recebimento do produto. Ou 21 dias se a gente nem receber. Primeiro, vamos colocar a gente em contato com o vendedor que enviou o produto. Aí a gente clica em compra, seleciona o produto. Aí aqui embaixo tem um problema e recebi um produto diferente do combinado. E lembrando que o importante aqui é fazer tudo dentro do próprio Mercado Livre. Não importa se o vendedor pediu WhatsApp, MSN. Falar de MSN entrega idade, né? Ele pode até enviar sinal de fumaça. Mas só fazer tudo do jeito que eu mostrei, que a gente tem segurança. E falando com o vendedor, tudo está resolvido! Resolvido! Se o vendedor não resolve, a gente vai para a etapa 2, falar com o próprio Mercado Livre. Tem uma equipe para fazer o meio de campo entre você e os vendedores. Não precisa falar com a equipe inteira, só com uma pessoa. O Mercado Livre ouve você, o vendedor, e apresenta a melhor solução. Quase todos os problemas são resolvidos aqui. Menos os problemas com o crush, né? Porque isso no Mercado Livre resolve. Agora sim, tá aqui o que eu comprei. O meu problema foi resolvido aqui. Agora, se o seu não for, pode entrar em consumidor.gov.br e registrar sua reclamação. Esse é o jeito mais rápido de resolver qualquer inconveniente. Se gostou, dá um like aqui embaixo. E olha, compartilha com todos os seus amigos pra ninguém depois falar que não sabe o que fazer. Tchau! Muito obrigado.
discussões de que o Mercado Livre ele é responsável por juntar as duas partes, né? Mas ele não é responsável pelo problema, mas quis resolver. Me fez lembrar de uma história famosa aí da Disney, que as pessoas chegam no parque da Disney, estacionam o carro e vão passar o dia inteiro no parque. E aí, na hora que eles vão sair do parque, aonde eu parei o meu carro? A Disney não é responsável para fazer o cliente, né, consumidor lembrar onde ele parou o carro. Mas como ele quer, né, eles querem que a experiência seja a melhor possível, eles perceberam que isso acontecia e montaram uma forma no horário que o cliente chegar, tem esses espaços diferentes para parar o carro. Então, se acontece isso, o cliente busca a Disney e fala, olha, eu cheguei mais ou menos 9h30 da manhã, eu não lembro, pelo horário, eles conseguem dizer, olha, o seu carro está no restaurante. Então, a responsabilidade, né, assim como do Mercado Livre não é resolver esse tipo de problema, mas é transformar a experiência do cliente na melhor possível. Um pouquinho pra gente, como é que é o benchmark do Itaú? O que vocês verificam lá? Claro, primeiro, bom dia, boa tarde, né, doutor? Agradecer, acho que a presença de todos aqui, acho que cumprimentar a todos em nome do Dionísio, da Aline aqui, agradecer o convite. Eu acho que, basicamente aqui, puxando um pouco até o do Ricardo, aqui as empresas cada vez mais querem fugir de conflitos judiciais aqui, e aqui nem entrando no mérito só de custo, de eficiência, mas também de atendimento ao cliente, de satisfação do cliente, né? Eu acho que ao longo dos anos aqui, eu acho que a cultura, o mercado mudou, que você tem que satisfazer o teu cliente. Eu acho que aqui, como colocado, muitos inputs vindos de ouvidoria, centrais de atendimento, de que normalmente os problemas são simples e acho que a gente precisa resolver. Eu acho que dentro de um grande banco aqui, os problemas eles se multiplicam. Eu acho que o dia a dia ali de quem trabalha em atendimento, em ouvidoria, até a ponta, a agência, aquilo é uma loucura, porque você precisa gerar renda, você está dentro de um banco, você precisa vender, e você também precisa vender bem. E quando não vende bem, você precisa resolver. Eu acho que, trazendo um pouco a experiência do Itaú aqui, o universo de clientes e de negócio ele é muito extenso. Então, os números eles assustam aqui. E eu acho que o primeiro ponto aqui que nós queremos... Opa, estou tentando ver aqui. Para trás. Eu acho que é só o primeiro ponto aqui para trazer, eu acho que traz um pouco em linha com o que todos colocamos aqui, assim, a gente precisa abandonar essa cultura de litigiosidade, querer brigar com o nosso cliente, eu sempre tenho razão, quem tem razão aqui, acho que é até interessante, puxando o gancho aqui do Ricardo, é basicamente assim, se a gente for entrar na esfera, qual é o direito, a obrigação do Mercado Livre? Eu acho que assim, isso é um segundo passo, o primeiro passo é como é que eu resolvo. Eu acho que isso é um raciocínio bastante complexo quando você fala de uma instituição financeira e que leva anos a você colocar. Então, aqui, parte do que eu estou trazendo para vocês não é algo que a gente colocou em prática em 2018, mas a gente está falando aí nos últimos, por que não 8 anos aqui, de como é que você mudar a cultura das empresas, fortalecer o teu vínculo com o teu cliente e também buscar a solução. Eu acho que, em se tratando de um banco aqui, a primeira coisa que você tem que olhar são números. Não adianta a gente chegar e falar assim, olha, é importante, etc. Você tem que mostrar números. E um pouco até do que já foi trazido aqui, os números assustam. A gente fala assim, a quantidade de processos, a quantidade de juízes, a quantidade de custo que isso tem para a sociedade, isso é tremendo. Eu acho que como Itaú aqui, a gente tem uma responsabilidade em cima disso. Eu acho que a responsabilidade perante a sociedade de como é que a gente lida com isso. A gente não pode cada vez mais contribuir para esses números se agravarem. Aqui trazendo um pouco só daquele universo números do Itaú. A gente está falando que hoje a gente tem aqui quase 600 mil processos judiciais, entre ações ajuizadas pelo banco e sofridas pelo banco. A gente tem basicamente 15 mil processos novos por mês. A gente está dizendo que o tempo que eu estou aqui, basicamente nessa hora entraram 84 novos processos, ou seja, essa dinâmica aqui ela não é sustentável. Isso aqui não é sustentável, seja em termos financeiros, seja em termos também de atendimento ao cliente. Eu não posso ter 84 clientes brigando comigo a cada hora. Então, este universo aqui, ele sensibilizou. E isso a gente já está falando em números de 2018. Você imagina isso como eram números em 2010.
frente a essa dinâmica aqui, o Itaú ele decidiu mudar a estratégia dele. Não dá. E aqui, trazendo um pouco a experiência, eu estou no Itaú desde 2001, e ali a política que você tinha ali era assim, você recorre sempre, você briga sempre, o banco tem razão sempre, ou seja, é impensável se ali eu tivesse uma bola de cristal, olhar e falar assim, como é que estamos tratando isso em 2018? O que foi feito era impensável na época, porque assim, era de uma arrogância muito grande, era de uma questão assim, o jurídico em primeiro lugar, e isso mudou. O Itaú está com foco assim, é o cliente em primeiro lugar. Então isso assim, as áreas de ouvidoria e de atendimento ao cliente extremamente fortalecidas. Hoje, para ter uma noção aqui, eu divido ali, a minha sala do meu lado está responsável pela ouvidoria ali. Assim, basicamente eu brinco com ela é o cão de guarda do banco. Ela é o cão de guarda do banco. Ela é o ouvido e os olhos do rei ali, ou seja, ela pressiona as pessoas para resolverem. As pessoas sempre querem dizer os negócios, eu tenho razão, não foi por aí, etc. Tem que resolver. Então esta é uma cultura que mudou. Do ponto de vista do jurídico aqui propriamente dito, a gente basicamente venceu essas etapas aqui. Em 2010, tomando essa consciência desse caos que assolava, a gente foi se reaproximar do judiciário, ouvir um pouco o judiciário, entender qual era a dinâmica, porque o Itaú ele achava que ele estava certo, ele achava que era daquele jeito que fazia, e, português bem claro, não estava nem aí porque o judiciário achava. Então a primeira dinâmica que a gente olhou assim, era uma imagem totalmente mal vista no judiciário, ou seja, em volume, em forma de litigar, uma quantidade tremenda de prestadores de serviços dizendo que bem entendiam, sem controle. Então, 2011, esse foi o primeiro passo. É assim, eu preciso ouvir quase que um dos principais stakeholders ali dos nossos problemas jurídicos, que é o judiciário. Em 2012, nós assumimos publicamente diversos compromissos. O mais marcante foi no Fonage, depois eu falo um pouco disso. E a gente implantou o projeto Franquia, que eu também vou dizer um pouco o que é isso, como se tratar isso. Em 2014, a gente começou a ter uma gestão melhor dos nossos prestadores de serviços, ou seja, basicamente aplicar a meritocracia nesses prestadores, treinar, selecionar, controlar e basicamente dizer assim, que é depois o que o projeto Franquia fez. O Itaú ele se apresenta desta forma, não importa se é em São Paulo, Rio Grande do Sul, Rondônia, Paraíba, não importa, o Itaú é desse jeito, até por isso que a gente chamou de projeto Franquia. E ali um pouco mais inspirado no McDonald's, dizendo, você come um Big Mac aqui no Brasil é de um jeito, é de um jeito. Se você entrar na China, Big Mac você vai ser atendido no mesmo lugar. Então se você vê, isso aqui a gente abstraiu também das áreas de negócio, você entrar no Itaú aqui, na Avenida Paulista, se você entrar no Itaú no interior longínquo, a agência vai ter o mesmo padrão, o mesmo perfil, a mesma política. Então nós como jurídico precisamos trabalhar assim também. A gente via, ora um jurídico de cobrança dizendo uma coisa no processo, ora um jurídico passivo ali dizendo outra coisa totalmente incongruente. Em 2015 e 2016 a gente focou bastante nessa questão de mediação, que ainda está em andamento. Como eu disse, dado o tamanho do banco, tudo é gradativo, então desde 2015 a gente vem trabalhando forte na mediação. 2017 a gente começou a trabalhar para ter um jurídico cada vez mais digital, ou seja, utilizar ferramentas de tecnologia, inteligência artificial, plataformas online também. E agora em 2018 o grande projeto está em cima da reputação. E aí basicamente não é o foco, mas dizer que assim, não só a tecnologia, não só as minhas formas de atendimento vão resolver as coisas. Eu preciso também ter, eu brinco com as pessoas, você tem que ter o abraço ali, você tem que saber acolher o teu cliente. Se ele tem um problema, não basta você resolver o problema, você precisa acolher este teu cliente, porque a experiência dele, que é um pouco a questão do Mercado Livre, vai dizer como é que ele vai tratar você perante terceiros e os teus próximos negócios. Quando a gente olha um pouco aqui, basicamente falando do projeto Franquia, o que o Itaú tomou a decisão é assim, nós começamos a defender só o que era defensável. Só quando a gente tem certeza que tem razão e tem prova disso, nós vamos defender. Então isso, basicamente, a gente assumiu aqui compromisso de falar assim, eu não vou defender aquilo que eu não tenho razão, ou eu posso até ter razão, mas eu não tenho a evidência que eu tenho razão. Então isso passou a ser quase que um mantra dentro do banco. Então assim, teve falha do banco, já deveria ter sido resolvido anteriormente. Não resolveu, resolve na ação. Teve falha do banco? Não. Tem prova? Não tenho. Resolve também. Tem prova sim. E aí você vai para fazer uma defesa.
Com tudo isso, a gente padronizou também as teses, subsídios, kits, ou seja, uma forma única de se apresentar enquanto Itaú. Isso foi um pouco também desse feedback do judiciário. Quando a gente olha e fala, o que isso tem a ver com a mediação? Eu vou te dizer, tudo. Porque se a gente não fizesse isto aqui previamente, eu não conseguiria, a partir de 2015, pegar carona na mediação. Porque aí eu não teria controle do que eu tenho razão, quem é quem, eu estaria ainda com aquele volume astronômico, e quando a gente fala aqui um pouco de mediação, ela se conversa um pouco com o que eu disse do reputacional. Porque assim, você vai ter que acolher o teu cliente, esta é uma vantagem que a mediação tem. Seguindo aqui no nosso ponto aqui, né? E a gente também foi olhando aqui, após esse projeto franquia aqui, como é que é o consumidor aqui? Eu acho que todo mundo tem, 70% dos brasileiros são abertos ao diálogo, são favoráveis ao acordo. Aqui temos duas experiências muito claras aqui. E com isso, o que a gente faz com isso, né? Basicamente, a gente primeiro começou a fazer convênios com os tribunais, a gente depois, vamos ver aqui, a gente está com um convênio muito forte com o CNJ aqui, assim, precisamos resolver, nem tudo precisa chegar no juiz para se resolver. Não preciso ter uma ação judicial para chegar a um consenso. E aqui a gente está falando de diversas formas de mediação. Estou falando de mediação tanto quase que atípica, eu estou dizendo aqui, é quase que as partes ali, por meio de plataformas, por meio de ouvidores, por meio de atendentes resolvem, até mediações profissionais. Aqui é basicamente alguns compromissos que assumimos de reduzir esse estoque de ações, entrada de ações. A gente tem uma sala de mediação em São Paulo aqui, a gente procura todos os problemas previamente a entrarem no judiciário, ou mesmo após a gente tentar resolver aqui. E a gente se comprometeu também em reduzir a entrada de processos. Aquele número que a gente falou de 15 mil processos mês é o mais assustador aqui. Por que você fala em, tem 600 mil processos, é bonito, mas pensa na dinâmica todo dia isso. A gente começou a incentivar aqui um dos canais digitais que até Mercado Livre utiliza, que é o consumidor.gov, ou seja, se você não conseguiu resolver o teu problema diretamente com o banco, você tem um segundo canal interno que é a ouvidoria. Se você não conseguiu resolver com a ouvidoria, você tem um outro canal aqui que é o consumidor.gov. Acho que um pouco da diferença que temos um pouco no Mercado Livre aqui, acho que dado o segmento de negócio e amplitudes, a gente não consegue direcionar isso ou falar para o cliente, você tem que ir por aqui, isso aqui é uma escolha dele. E aí vai depender de como nós acolhemos esse cliente, vai dizer assim, qual é o nível de estresse que ele quer aqui. Muitas vezes as pessoas querem assim, eu quero briga, não importa por quê. Eu acho que a mediação normalmente você trabalha um pouco nisso, ou seja, vamos focar na solução do problema. Estou aqui dando um pouco a visão também do consumidor.gov. Quando a gente olha aqui também na ouvidoria, também um canal extremamente importante aqui para prevenir novos processos e ter a solução das questões aqui. Ou seja, a ouvidoria aqui, ela procura atender e solucionar aqui. A gente tem uma taxa bastante grande de solução aqui dentro da ouvidoria. Quando a gente olha também no próprio Sindec, Banco Central, outros canais de atendimento, a gente também tem uma taxa grande. Normalmente isso aqui pilotado pela própria ouvidoria do banco. Quando você diz aqui que está na ouvidoria, está dentro de um consumidor.gov, está dentro de Procon, Banco Central, eu já tenho um nível que requer, a gente fala aqui, um segundo nível de tratamento, que aí é dentro da ouvidoria aqui. A gente fala assim, são aumentando os nossos ouvidos e os nossos olhos. Temos um ouvidor, mas tem que ter uma equipe enorme embaixo, porque a informação aqui, como dito, é extremamente importante. Isso aqui basicamente, eu trouxe aqui só para ter uma noção aqui. Quando a gente falou lá do início, em 2011, até agora em 2018, aqui a gente fala assim, o estoque de ações a gente reduziu praticamente em 100%. Isso aqui foi uma queda tremenda, ou seja, você investir no tratamento prévio. E o tratamento prévio é desde para o banco. O gerente que está lá na agência, que é o primeiro ouvido e o primeiro olho, ele está empoderado, ele tem a alçada para resolver, a central de atendimento telefônico e assim sucessivamente. Ouvidoria, depois a gente coloca até o jurídico aqui, ou seja, quando você passa, você vê que você não tem evidência, você tem que resolver isso aqui. Até uma das questões que a gente tem colocado em prática agora é
tentar fazer a regularização já na contestação. Tem clientes que não passam por nenhum desses caminhos aqui, eles optam de ir diretamente para uma ação judicial. Se o banco constata ali que ele tem uma razão, por exemplo, de um problema simples, estão me cobrando uma anuidade de cartão de crédito aqui que eu não autorizei. A primeira medida do banco é, na contestação você já regulariza isso. Devolve o que você cobrou, para de cobrar e mostra isso em juízo. A gente tem chamado de regularização prévia aqui. E feito isso, a gente tem também buscado aí bastante afastar qualquer tipo de dano moral aqui. E a gente também tem colocado bastante aí, a gente tem defendido aqui, existem algumas resistências pontuais nos locais, que é a pretensão resistida. Se o banco não resistiu à pretensão, ele não tem que ser punido por isso. Ou seja, se ele me procurou e eu não resolvi, aí eu estou dizendo, eu tenho uma pretensão resistida. Se ele não me procurou, o primeiro canal de contato dele é uma ação judicial e eu fui lá e resolvi, eu não deveria ter aqui nenhum tipo de custo aqui, dado que eu não tenho uma pretensão resistida. Grande desafio, só que a gente está olhando o estoque, o dia a dia continua, as ações continuam entrando. Nossa vantagem aqui, eu acho que é um sucesso, a gente tem tido uma queda de basicamente 20% por ano na quantidade de ações que entraram. Aquele número que eu mostrei de 600 mil, o histórico já me lembra que era mais da casa de 1 milhão aqui. E aqui basicamente trazendo um pouco essa visão de entrada aqui, a gente tem uma redução aí de basicamente ao longo do tempo em 50% na quantidade de ações. Isso aqui basicamente a gente gosta de trazer nesses fóruns de mediação para dizer assim, tem solução. Tem solução. Primeiro precisa partir assim da própria empresa, a responsabilidade é da própria empresa aqui. É uma questão de reeducar negócios, reeducar a empresa, e a gente conta muito isso. Não só, eu falo assim, o jurídico ele é sempre visto como o maior interessado aqui. Então não dá para só o jurídico defender, a gente precisa dos canais de atendimento, precisa da ouvidoria. Então o papel que essas pessoas desempenharam dentro do banco é basicamente assim uma grande força de sucesso. Quando a gente vai para a mediação propriamente dita aqui, a gente tem bastante foco aqui em trabalhar junto com o CNJ aqui. A primeira, quando a gente olha um pouco plataforma digital, aqui hoje o foco do banco está dentro do CNJ. O CNJ em maio, 22 de maio, lançou um novo portal aqui de solução de conflitos, tanto pré como pós processo judicial. Ainda não está valendo, isso aqui a gente está aguardando aqui uma sinalização do governo, mas aqui, basicamente, a gente tem optado por esta plataforma, a gente ainda não tem volume aqui, até por conta de divulgação do governo, por 2 motivos. O primeiro, o brasileiro ainda precisa de algum tipo de chancela aqui para resolver as coisas. Essa acho que é uma grande dificuldade da mediação aqui que eu tenho colocado. Acho que, dado esse histórico que eu trouxe de muito litígio, briga, eu sempre tenho razão, etc., o brasileiro fala assim, nem sempre eu confio na empresa que ela vai resolver. Então, assim, ainda há necessidade de um selo poder judiciário aqui. Quando a gente está dizendo é uma plataforma pública, digital, homologada, tem o apoio do poder judiciário, da sociedade civil, Febraban, Banco Central, etc. Isso dá uma credibilidade. Então, assim, a gente ainda está naquela fase de falar assim, precisamos ter uma transformação cultural. Precisamos vencer ainda esta etapa. Nós para fazer, eu coloco assim, uma mediação autônoma, fazemos? Fazemos. Temos plataforma? Temos plataformas. A gente sabe que a escala aqui, a gente vai conseguir ganhar quanto mais a gente mostrar que nós estamos disponíveis. E a gente ainda precisa um pouco de uma chancela judicial. E aqui também é uma forma aqui, até questões políticas aqui, assim, cada tribunal ele procura utilizar o seu método de mediação aqui. Isso para quem tem uma escala nível Brasil, colocando em volume, isso atrapalha bastante, porque basicamente assim, eu tenho diversas áreas aqui envolvidas, se eu estiver criar um procedimento para os mais de 20 estados brasileiros, é complicado. Então a gente tem colocado muito aqui, os tribunais que têm chamado a gente para falar, como é que a gente faz a mediação? A gente já criou salas de mediação, agora quando a gente está olhando, a gente quer tentar colocar dentro desta plataforma aqui, até para a gente ter uma forma única de se apresentar perante o cliente e perante o Poder Judiciário. Então esta é a tendência aqui de curto prazo do banco, de utilizar isso. Estão descartadas outras plataformas? Não, utilizamos. Mas eu acho que aqui são questões paralelas aqui que precisam acontecer aqui, principalmente no tamanho da escala que temos.
Aqui basicamente é dizendo, quando a gente fala do portal de mediação, que eu acho que é cada vez mais a mediação em atividades como as bancárias, elas não são mais, elas são quase que plurilaterais, aqui a gente está falando. É envolvimento da empresa, é envolvimento do consumidor, é envolvimento da sociedade, agência reguladora, órgãos do governo, tribunais, então você tem diversas pessoas aqui, então é também uma outra forma aqui que a gente diz aqui de uma mediação. No fundo é as partes envolvidas e um mediador, mas quando a gente está dizendo da atividade bancária aqui, a gente ainda tem diversos atores aqui participando. E por último, eu gosto de trazer aqui, acho que como um case de sucesso em termos de mediação, que é o planos econômicos. Era um problema histórico de todo o sistema financeiro, era um problema ocorrido ali na década de 80 e 90, nas décadas de 80 e 90, onde tivemos problemas com inflação, alteração de índice de poupança, e é o maior passivo concentrado que temos de ações judiciais no Poder Judiciário. Isso aqui também, impensável solução. Dentro do banco, isso aqui era, eu banco, eu vou ganhar, eu cumpri leis, eu não posso ser penalizado. Essa foi a postura histórica dos bancos. Por outro lado, quem teve perdas o banco é responsável, etc. Ninguém abria mão. E quando a gente foi olhar aqui, 2017, sentaram-se à mesa aqui, representantes dos bancos, representantes dos poupadores, a Advocacia Geral da União, Banco Central, precisamos resolver isso. E foi resolvido. E eu acho que aqui a gente tem um grande passo, acho que histórico e cultural em prol da mediação, porque aqui nós resolvemos, basicamente, sem ter um juiz, sem ter uma chancela do Poder Judiciário, estou falando, e é um dos maiores problemas que nós temos aqui no ordenamento judiciário brasileiro aqui. E se isso der certo, a gente está dando um recado falando assim, tudo pode ser resolvido através da mediação, nem tudo precisa ir para o judiciário. Contando um pouco para vocês aqui, até por conta do tempo não vou entrar muito no mérito aqui, mas dizendo assim, era um problema que a gente está dizendo aqui, mais de 1 milhão de ações envolvendo todo o sistema financeiro dentro do Poder Judiciário aqui. Problema insolúvel, a gente está falando de passivos aqui da casa de bilhões, riscos para os bancos públicos enormes aqui. Como resolver isso? E basicamente, esta mediação aqui, ela foi feita entre as partes, a AGU, a Advocacia Geral da União, foi ali, fez papel bastante de mediação, Banco Central como agência reguladora, podendo dizer, fiscalizadora aqui acompanhando para ver qual é o impacto no sistema financeiro, e a solução disso aqui basicamente a gente está colocando dentro de uma plataforma digital, ou seja, uma plataforma específica para isso, ou seja, cada vez mais mostrando que mediação, partes e tecnologia precisam caminhar juntos aqui. Acho que é isso. Obrigado. Esse segmento online veio para ficar, quer dizer, não é mais o futuro, é o presente, né? A gente viu educação digital de manhã, a gente viu transações financeiras hoje são todas online, dificilmente a pessoa vai a alguma agência. A gente viu o mercado eletrônico, né? E aí minha última pergunta para Mel. Mel, o Brasil ele já atingiu o 2º lugar no ranking do Instagram. Então a gente vê que tem uma cultura muito forte do povo do WhatsApp. O povo se acostumar e já está utilizando isso. A gente tem 50 milhões de usuários no Instagram, foi hoje manchete da Folha. O que está faltando, e a gente viu também aqui que mediação funciona, né? O que está faltando para a gente conseguir uma adesão ainda maior para a mediação online? Bom, eu acho que, aí eu vou entrar num ponto um pouco delicado. Eu acho que no Brasil a gente tem que juntar 2 coisas. É isso que o Thiago estava falando da chancela pública, da mediação judicial. O que eu acho? Se a gente precisa da chancela pública, o online não consegue acompanhar. Aí esse é o grande problema. A gente, por vir de um país civil law, um país que não é uma economia muito neoliberal, a gente precisa da chancela. As partes não são empoderadas. Elas acham que elas precisam do Estado para... Aí por uma série de... Cultural, uma série de crises históricas e políticas, ela quer o carimbo, porque ela... Porém, eu acredito que o brasileiro, por mais que o Brasil seja o país mais litigante do mundo, o brasileiro ele não é litigante.
Eu acho que a mediação, os métodos alternativos no Brasil, quando pegar, vai pegar muito bem, porque o brasileiro, ele é adepto à empatia, ele aplica empatia, ele comunica muito bem, ele é sensível, ele é criativo. Então, ele tem todas as ferramentas para dar certa mediação. Só que quando a gente tem um componente, poxa, mas eu preciso da chancela judicial, e o online, gente, é muito difícil. Que a plataforma do CNJ está quantos anos para entrar no ar? Eles lançaram. Que eu me lembro, eu não sei. O lançamento e treinamento final foi 22 de maio. Estamos sem, e eu acho que é o ponto aqui, a gente tem gerência zero, assim, a gente tem que esperar. Eles podem ligar agora e falar a partir de amanhã. Não, assim, eu acho muito possível, assim, a gente tem a nossa equipe de desenvolvedores dentro de casa ali. E a quantidade de bugs, né, que chama de falhas do sistema, ou de inovação, o que você tem que colocar em prática, uma nova funcionalidade, uma nova ferramenta, eu acho muito difícil ver isso acontecer no setor público. Uma tecnologia assim, eu acho difícil o talento da tecnologia ir trabalhar para o governo. O talento está nas startups, hoje a tecnologia está nas startups. Não só nas startups, assim, mas está no setor privado. E quando a gente pensa Estados Unidos ou Europa, as plataformas de ODR, elas não são públicas, elas são privadas, mas aí as empresas, elas têm um grande trabalho, um grande dever de criar essa chancela, a chancela privada. Não quer dizer porque você é privado, que você não vai ser imparcial, ou que você não vai ser uma plataforma muito crível. Então tem todo um trabalho de compliance. O que a gente faz aqui na MOL hoje? Eu acho muito bom que o CNJ está fazendo isso, está regulamentando as plataformas, está regulamentando as boas práticas. Então a gente tem que seguir essas boas práticas. Eu acho que no futuro vai ser isso, as plataformas, a gente vai ter a chancela, a gente está tendo a chancela do CNJ, dos estados. Ainda não há uma unificação dos estados sobre o credenciamento das plataformas, mas também a gente está fazendo um movimento para que a gente consiga isso. Mas cada estado já tem o seu. Você se credencia, você segue as boas práticas, segue o compliance. Então, eu acho que é isso, é juntar agora os dois componentes, a chancela pública com o talento, a tecnologia, o dinamismo do online. A minha sócia quer falar alguma coisa? Não, é porque só para pegar um gancho, só esse mês a gente implantou o envio do convite de mediação por blockchain. Então, quando ficar pronto, quando a plataforma do CNJ ficar pronta, a gente vai estar com o blockchain implantado para envio de carta convite, com uma plataforma de vídeo que é usada no Face e no TED Talks Estados Unidos. Então, inteligência artificial, né? A gente já está pensando em modelagem estatística para o algoritmo, não é para puxar. É muito mais dinâmico, né? Somos credenciadas. Então, assim, tem que ter a parceria, porque as legal techs, a tecnologia, ela está andando muito mais rápido, né? Mas desculpa, só Cláudio, o que eu acho, assim, é que a chancela, assim, porque o que está faltando para o brasileiro aderir ao online? Eu acho que a gente está um passo antes ainda. O que está faltando para o brasileiro aderir à mediação? Então veio tudo muito junto, veio mediação e aí já veio online. Quando a gente fundou a MOL, a ideia era assim, vamos trabalhar com mediação. Eu estudei fora do Brasil, voltei. Quando eu voltei para o Brasil, já saiu a notícia que eu fundei a MOL, já saiu a notícia da plataforma do CNJ. Isso foi em 2014. Tá lá até hoje. Então, assim, já veio mediação, mas fazer um serviço de mediação privado no Brasil. Em 2014 não daria para pensar isso sem ser online. Então, assim, já veio junto. Então, veio mediação, veio online, veio tudo junto. Eu acho que é gradual, eu acho que a nossa maior missão na MOL que a gente faz é a difusão da cultura da mediação. É isso, essa é a nossa missão. Em defesa do Thiago aqui, até a gente acha que a nossa experiência, por exemplo, mesmo na consulta.gov, que o Thiago participa, o Mercado Livre também. Então, acho que são duas empresas que têm iniciativas privadas e públicas. E aí eu concordo com o Thiago o seguinte, a gente vai continuar sempre investindo nas privadas, não, porque você está certo. Acho que você está completamente certa de que para o cliente isso é sempre, os resultados são melhores, para a mudança do negócio é melhor. Mas acho que o ponto do Thiago que é importante é a gente também adere às públicas, porque a gente sabe que também tem uma parte institucional.
A gente adoraria, só que claro que as empresas daí têm um pouco menos de margem para opinar, fazer sugestões de alteração. Mas, por exemplo, nossa experiência no consumidor.gov, por exemplo, tem sido excelente. A gente viu que de 99% dos pedidos, das reclamações feitas no Gov, não viraram uma ação judicial, por exemplo. Então, assim, o resultado é excelente. Não, mas eu não tenho dúvida, assim, eu Eu então, é nosso primeiro cliente. Não, mas são segmentos do processo. E tanto é que a gente pega o público que fala, eu também não quero falar com o governo. Entendeu? Então, assim, é um universo muito grande, gente. E o nosso público é aquele, poxa, eu quero um serviço online privado, porque eu quero escolher quando, como, do jeito que eu vou fazer, e eu quero pagar, e eu quero escolher quem planejador, e eu quero o resultado, e eu quero o melhor aplicativo possível. Então, assim, a gente é o público que também não quer falar com o governo. Eu acho que até colocando aqui a questão aqui da plataforma CNJ basicamente é um pouco institucional, assim, o sujeito foi para um processo judicial, é desviado, ele tem que ir para o CNJ. Esse eu acho que é o mundo que as empresas têm procurado ali colocar, assim, basicamente você vai, e acho que entra um pouco na educação. Isso não quer dizer assim, a gente tem N projetos com plataforma aqui online, como a MOL, não está entrando nessa questão aqui, está entrando em outras questões, a gente está até, eu acho que assim, passos à frente, assim, não é com clientes ou atritados dessa forma, ou já estão atritados que nem vale a pena aqui, eu preciso colocar uma força maior. E um ponto que a gente está colocando, assim, eu acho que é uma questão gradual, dizendo assim, as plataformas públicas, vai chegar uma hora que elas não vão atender a customização. Porque assim, eu estou olhando aqui, eu tenho uma plataforma pública, assim, todo mundo se adequa à plataforma pública. Depois você vai começar a olhar e falar assim, putz, para o segmento financeiro seria melhor que fosse desse jeito. Aí você vai olhar, para a tua empresa é melhor desse jeito. Olha, para determinado tipo de cliente é melhor desse jeito. E isso, assim, você não consegue fazer em plataforma pública, até porque ele tem que angariar todo mundo. Não, e tem que atender todos os públicos, tem que atender o público que quer online, o público que quer online, Pessoal, o público que quer resolver dentro da empresa. Não, e pessoal, tem gente que é pessoal. E o mais importante é o público que também não quer online. Obrigada, Mel. Abrir para perguntas? Eu não sei se já é boa tarde, né, gente? Mas eu acho que já é. Boa tarde a todos. Bom, o painel é excelente. Eu quero lembrar uns detalhes, que a gente fala muito em mecanismos, mediação, o mecanismo de controle por não sei o que, demandas, não sei o que, blá blá blá. Quando nós começamos esse processo, eu estava no Banco Central em 2000. Eu vou falar Itaú, Thiago, porque você é do Itaú, tá? Então eu posso citar, que você pode replicar. Nós tínhamos dificuldade porque não tinha cultura no Itaú, por exemplo, de respeito ao cliente. O gerente lá do interior tratava o cliente como um reles usuário. E o cliente não aceitava isso. Eu acho que o trabalho melhor que vocês fizeram até agora, sinceramente falando, foi essa conscientização da instituição de que quem paga o seu salário é o cliente. Então, quando eu vejo números de mediação, a mediação seria desnecessária, né, gente? Se toda empresa, toda organização tivesse consciência do papel dela e do seu negócio que deve ser sustentado. Não precisaríamos ter tanto gasto, talvez. Então, a mediação, para mim, ela entra como um complemento muito útil, especial, para suprir uma lacuna do próprio governo, uma lacuna do sistema judiciário, que sempre incentivou o consumidor a buscar o judiciário. E, de repente, o judiciário diz, eu estou afogado de ações. São 200 milhões de processos. Agora, bancos, principalmente, assumam essa coisa. A meleca está feita, assumam. Então, eu acho que foi um erro. Falta de políticas públicas, falta de conscientização das instituições e, principalmente, disponibilizar mecanismos que não eram compreendidos pelos cidadãos. Até o saque, no começo, era difícil. O cidadão não sabia como acessar. E eram tantas opções. Se você tem problema, não sei o que lá, diz que tá Até hoje tem alguns assim, né? E aquilo dava um jogo à pessoa, que na segunda discada você já jogava o telefone no chão. Além do protocolo. Além do protocolo, você vai guardar número de protocolo, meu Deus.
Então, eu acho que quando nós começamos a discutir a coisa, colocando as partes, olha, todos nós somos responsáveis. Porque o responsável, aliás, o irresponsável era sempre o cliente. As organizações não se sentiam parte responsável. Da hora que houve a conscientização, evoluímos tanto de 2000 para cá, tecnologicamente, culturalmente, e eu diria até mesmo em consciência moral. Olha, o problema econômico que o Thiago citou. Eu cansei de ouvir bancos dizendo: eu não tenho nada com isso, não fui eu que criei o problema. Claro que o governo criou e depois polemizou, porque ele fez uma situação diferenciada para bancos públicos e outra para bancos privados. Olha a falta de políticas públicas adequadas. Então ficou um problema resolvido, apesar que meio pela metade, e o outro jogou na mão de outras pessoas, terceiros. Agora não, eu vejo que o governo também está mais preocupado, talvez, do que as próprias instituições. E até eu acho interessante, quando eu fui em 1980 e pouco, 90, eu estive com o Dr. Funari, nós conversamos muito sobre isso. Ele era ouvidor das polícias. E, olha, o problema é que as pessoas não estão conscientes dos seus direitos e também dos deveres. O cliente reclamava, Thiago, sempre o seguinte: não, eu vou reclamar porque eu sei que o banco é obrigado. Acontece que ele tinha assinado um contrato. Se ele assinou um contrato e tal que era terrivelmente contra ele, é outra situação. Mas como eu assino algo e depois contesto algo que eu assinei? Então eu acho que hoje todos se sentem partes responsáveis no problema. Isso é uma grande evolução. E acho eu acho que a plataforma que a Melissa fala, essa coisa de montar um sistema que facilite, ele é fantástico. Agora, o setor público também tem que estar nisso aí. Porque senão a gente vai ter a indústria de advogados trabalhando para que os problemas continuem. Nesse país só se faz leis para advogado ganhar dinheiro, gente. Tem que ser coisa clara. Eu vou, entro, faço isso e vou resolver. Não é? Eu não preciso de um advogado para entrar comigo. Eu não preciso de alguém que entenda de lei para poder fazer isso. Tem que ser coisa simples para pessoas simples. Então é isso que talvez a gente peca muito, é lançar um sistema sofisticadíssimo para pessoas que não têm o conhecimento necessário. E por fim, Mercado Livre também, eu tenho ouvido tanta coisa boa, viu? Eu fico tão feliz de ver isso, porque é sinal que a gente está realmente evoluindo. Essa questão do consumidor no país, até o ano de 2000, isso era uma sombra. Desrespeito, descalabros, brigas e até mortes, né? Havia muito. Então, eu acho que essa evolução que nós estamos vivendo hoje, esse momento atual, é para a gente refletir muito. Quer dizer, eu quero continuar tendo que criar tanta coisa nova, tanto mecanismo novo, ou eu preciso de fazer minha culpa e não criar o problema? Por que eu não resolvo o problema nos canais iniciais? Não é? Por que eu tenho que deixar que o cidadão vá para a justiça? E se for, aí sim eu acho que nós estamos preparados, realmente, muito bem preparados para sanar o problema. E uma questão para reflexão, que eu encerro agora. É quando a gente passa a ver o cliente como parte integrante do negócio, isso é o que vai nos dar toda a sabedoria para dar a sustentabilidade necessária para aquilo que nós estamos fazendo. Se não tivermos isso, a gente vai ter um período no mercado muito curto. E tem organizações que somem no mercado e deixam um rastro de problema, destruição e de falta de credibilidade a prejudicar os demais. Então, é responsabilidade compartilhada. Obrigado. Mais alguém? Posso falar? Só para completar. Sou muito de acordo, acho que a parceria pública-privada, e por que não agora, né, em 2018, tecnológica, um dos maiores casos que eu acho de acordos da história mundial
É o 11 de setembro americano. Não está funcionando, né? Tá bom. No 11 de setembro, o desastre do 11 de setembro, a Prefeitura de Nova York contratou uma empresa privada e fizeram todos os acordos. Então, a empresa deu a Prefeitura deu todos os parâmetros, tutelou da melhor maneira possível e quem executou, quem operacionalizou foi uma empresa privada. Levou 5 anos, todas as indenizações. Então, aqui quando a gente vê os acordos, o acordo do Brasil dos planos econômicos, se a gente fala da década de 80, são quase 40 anos. Assim, eu não sei se é bom ou ruim, porque claro que o acordo é bom, mas ter levado 40 anos, eu acho muito... Eu acho que é muito complicado. Lá nos Estados Unidos a gente foi a parceria pública, Prefeitura de Nova York, tutelou, chancelou, privado e tecnológico. Só queria dizer, falta alguém no Nuremberg, não? Falta o Estado aderir a esse tipo de coisa. A grande parte das ações que emperram a justiça são do Estado, que não cumpre a lei. A União, o Estado, então é terrível. A gente tem que, além disso, começar um movimento no sentido cívico de alcançar isso, de fazer com que se modernize melhor, até que se usa isso. Porque o que se paga de juros judiciais, etc., são menos do que os outros. Então, existe muito disso. Então, esse eu acho um grande entrave ao porque também tem empresas que se utilizam disso. Deixa correr o processo. É muito mais barato do que qualquer coisa. Então, é um ponto que a gente não pode deixar de levar em conta. É só isso. Fazer uma sessão nostálgica aqui, porque eu não estou ouvindo o Thiago falar. Thiago, foi 15 anos, eu te conheço já, não sei se você lembra de mim, mas eu sei o que você fez no verão passado. Eu fui 15 anos de Itaú, e aí fui para o Unibanco e acompanhei o Vita e a Cláudia indo e ascendendo e todo esse projeto que foi desenhado. Mas, além dessa nostalgia, na verdade são duas reflexões que eu trago para todos os colegas ouvidores da sala com relação ao case que o Thiago trouxe, sobretudo na fala da Cláudia também na mediação. Eles citam uma coisa chamada pretensão resistida, que é alguma coisa que eu tenho estudado há algum tempo, e eu acho que a pretensão resistida tem dois lados aqui. Tem um lado muito positivo, que pode ser defendido, mas tem um lado Darth Vader, que se não for cuidado, todo esse projeto pode ser ruim. Tá? Porque você traz números interessantes, são números genuínos, verdadeiros, que resultaram numa distribuição de lucro muito boa para o Itaú. As bonificações foram interessantes dos gestores que tocaram, espero que a sua eventualmente também, no sentido de que é positivo esse tipo de retorno. Porém, a pretensão resistida, ela tem um problema para as ouvidorias. Só entender o que é pretensão resistida. Né? Se eu estou querendo criar uma pretensão, criar um canal, um encadeamento de levar as leads do saque até o judiciário, eu estou dizendo que eu não vou para o judiciário se antes eu não tiver a ideia de tentar ter mediado antes. Só que existem diversos autores que questionam isso porque eu impeço o direito de petição e aí vem uma série de outras reflexões que trazem acerca disso. Então não é a iniciativa privada, dado algumas falas, que deveria dizer para o consumidor o que ele tem que fazer, a não ser a vontade do consumidor. Nessas horas o consumidor teria que ser educado. E às vezes ele não tem essa educação. E a ouvidoria é o grande sponsor desse projeto, entendendo isso como governança de relacionamento. Aí eu trago a reflexão para a governança. Cadê a Cláudia? Desculpe. Trago aqui para talvez fazer a mediação aqui. Se eu tenho. Aí fica uma pergunta talvez para todos do talk show, enfim. Explorar de que forma a ouvidoria pode se beneficiar da pretensão resistida, uma vez que eu estou dizendo, vai para o saque antes, passa na ouvidoria, vai para o GOV, vai para o Reclame Aqui, evite a judicialização, vai para a judicialização. Isso eu estou dizendo que eu vou usar o MASC antes, obviamente, mas quando vai para a judicialização, mesmo assim, vamos conciliar, vamos tentar tirar do contingenciamento das ações. De que forma a ouvidoria pode se beneficiar da pretensão resistida para melhorar
a voz do consumidor dentro da empresa. A ausência dos ouvidores, a ausência desse conhecimento aplicado, acho que nós perdemos uma oportunidade importante de reduzir judicializações. E aí vem dois sal grosso do Himalaia, que vamos dizer assim, né? Eu estou fazendo jurimetria aplicada agora, estou dentro do Law Economics da Direito do Rio, que a gente faz, comecei a fazer, nós vamos ter um estudo aplicado a partir do ano que vem, junto com o Guedes, talvez aqui de São Paulo. O número de ações judiciais, segundo Justiça em Números, ele tem um número lá, você pega lá o relatório que fala sobre as obrigações, né, o direito do consumidor em indenizações, você tem números que não variam tanto. Só que existe uma tendência de aumento da indenização, por dois fatores. Por conta de sucumbência e por conta da teoria do desvio produtivo. Marcos Bessoni. A teoria do desvio produtivo significa dizer que o judiciário está dando um preço para o prejuízo na vida do consumidor lesado por uma obrigação de fazer, e uma obrigação de fazer e dar, e uma obrigação de indenizar. Não é isso? Todos os embargadores assumiram que vão pesar a caneta, ou seja, eu estou aumentando o valor da ação judicial. Se eu estou aumentando o valor judicial, eu tenho que ter mais pretensão resistida. Só que, como é que eu peso isso? Né? Então, eu acho que esse é um tema importante, porque a ouvidoria precisa deixar de ser centro de custo e ser centro de resultado. E como é que eu monetizo isso? Como é que eu digo que as minhas ações estão adequadas? Se eu estou migrando reclamações, né, não vou falar do ranking do Itaú, né, estou migrando reclamações de um ranking para o outro. Né? Então, são dois temas que eu coloco na pauta aqui, se alguém quiser explorar, porque eu acho que vai sobrar para a MOL resolver essa encrenca em algum momento. Deus queira que sobre para a MOL resolver essa encrenca de alguma forma. Né? São essas minhas considerações. Se vocês quiserem fazer alguma objeção, senão fica o registro para os colegas pensarem assim. Eu queria só colocar um ponto. Boa tarde para todo mundo. Quando a gente fala, né, fala da educação do consumidor, eu acho que a gente está em um momento hoje de mercado que a gente tem que começar a pensar na educação das organizações. Tá? Se eu realmente for genuíno de todas as marcas e de todas as organizações, focar na melhor experiência do seu cliente, dificilmente eu vou ter a MOL trabalhando tanto, desculpa, Melissa. E provavelmente também o meu custo judiciário também não vai ser alto, porque eu vou ter casos pontuais, muito pontuais. Então eu acho que a gente também tem que refletir o quanto as organizações estão investindo na ponta, nessa relação, nesse trabalho de autonomia, dessa relação com o cliente. A mediadora deu um exemplo da Disney. Eu acho que, por incrível que pareça, eles têm mais processo do que a gente possa imaginar em tudo que eles fazem. E eles não acreditam em nenhum momento no improviso. Vou dar um jeitinho aqui para resolver essa situação. Eles não acreditam nisso. Por que eles não acreditam? Porque o improviso tem uma grande chance de levar a experiência para o negativo. Então, como é que e eu sei que na parte da manhã, já peço desculpas aqui antecipadas, que eu não consegui chegar, porque eu não tive uma boa experiência na companhia aérea que eu escolhi, vou me reservar o direito de não falar da marca. E efetivamente se falou em capacitação. Para você dar autonomia, você tem que ter pessoas preparadas. E um passo antes, você tem que ter as pessoas certas. Então, recrutamento e seleção é muito relevante. Quem fala com o cliente tem que gostar de falar com o cliente. Não tem que estar ali só executando um processo. Citando de novo a Disney diz o seguinte, que se você
sair do processo, mas estiver no propósito, você vai entregar a melhor experiência para o seu cliente. Então, eu acho que a gente precisa refletir um pouco, tirar um pouco o foco da resolução das questões judiciais, mas também colocar o foco de como eu não vou ter o judicial. Eu não tenho dúvida, Mercado Livre, Itaú, sou cliente de vocês também. E todas as organizações que estão aqui presentes, genuinamente hoje, têm buscado isso. Mas será que a gente não está botando a nossa energia muito concentrada no problema? E a gente teria que diluir essa energia e concentrar parte dessa energia nas pessoas, no nosso cliente, e realmente entregar para ele um serviço excepcional? É uma reflexão que eu me faço. Eu estou nesse mercado há mais de 20 anos, então eu me faço muito essa pergunta. E o momento de crise do Brasil foi bom. Eu sei que vocês podem dizer assim, que não é louca essa que está dizendo que é bom. É bom, sabe por quê? Porque as marcas começaram a entender, e no momento de crise isso acontece muito, começou a entender o seguinte: cara, meu cliente é muito importante. Se eu perco os clientes não comigo, em um momento de crise vai ser muito difícil captar novos. Porque no momento que a economia está muito boa, você sabe que vai circular o seu cliente, vai sair um, vai entrar outro, e dependendo do marketing que você faça, isso vai ser cíclico. Mas quando a crise acontece, e dá muito trabalho trocar de marca para o consumidor, para o cliente, as empresas focaram o esforço nessa ponta. Como é que eu cuido desse cara para que ele não troque? Então é uma reflexão para a gente entender como é que a gente aplica os nossos recursos, a nossa energia, a nossa emoção, porque eu acho que a emoção faz parte dessa relação. Por mais que tenha uma marca de um lado e uma pessoa física do outro, quem representa as marcas são pessoas. E a gente vê aí troca de liderança no Brasil, tem acontecido muito nos últimos 2 anos, líderes sendo trocados, e quando troca a liderança, troca também a forma com que a organização se posiciona no mercado. Então a gente tem que pensar um pouco onde coloca a energia. Obrigada, Inês. Desculpem. Porque mais de tempo. Oi, eu sou a Cristiana Baira, sou Community Manager da MOL. A respeito dessa sua última consideração, desculpa, eu não ouvi seu nome. Seu nome? Sou eu? Elizabeth. Elizabeth colocou. As ponderações dela foram, assim, me tocaram muito, porque eu entendo também, Elizabeth, como você colocou, que eu vejo muita mediação online muito ligada também ao marketing, né? Por exemplo, quanto custa um cliente no Mercado Livre que entra naquela cadeia e ele passa por uma experiência ruim, né? E ali ele tem diversos canais, pessoas, pode ter uma ouvidoria, pode ter vários canais, o Ricardo colocou ali, são pessoas treinadas, mas o que faz aquele cliente, às vezes, escolher um caminho tortuoso, que é o judiciário, numa experiência tão bacana, que é usar todos esses enormes canais que aquela empresa pode trazer uma solução tão fácil e vai chegar lá e durar anos. Então, assim, essa questão que o Thiago colocou de cultura, a gente precisar de uma chancela, é uma questão realmente cultural. Como que a gente faz para educar as pessoas de que há uma solução diferente e mais rápida? Então eu vejo muito isso, que a gente tem que olhar quanto custa esse cliente detrator e que a mediação pode trazer uma solução eficiente para ele. Por quê? Porque a mediação, ao contrário de alguns métodos de resolução de conflitos, ela tem um poder transformador. Então, quanto custa transformar o teu cliente, o teu parceiro, que você precisa dele, que só ele te traz aquela solução para o teu negócio, você depende dele, não tem outro no mercado? Quanto custa você trazer ele
de volta para aquela cadeia, quanto custa para a empresa trazer aquela pessoa que é detratora da marca e voltar a fazer um negócio, né? Quanto se gasta nas empresas em marketing, em trazer essa base de dados de novos clientes, que passa para aquele funil com experiências negativas e que vai passar lá na frente e pode ser transformado. Então, assim, a gente tem que verificar nesse design de resolução de conflitos que mecanismos que trazem só uma simples negociação, né, porque ele é rápido, às vezes se diz mediação, mas ele não oferece essa opção transformadora que é realmente ouvir a dor do seu cliente, ser escutado, ter as técnicas que vão transformar essa relação. Então é importante a gente, na hora de pensar no design de resolução de conflitos, a gente ter esse caminho. E eu acho mais uma coisa que você falou assim, será que a mediação online vai ter vários conflitos no decorrer se tivesse um outro meio que fosse diferente, não fosse para o judiciário? Sim, conflitos, eles são inerentes à nossa vida, a gente vivencia conflitos o tempo inteiro. Então, a gente teria outro tipo de conflito, né? Você manter uma forma, um canal, uma plataforma que traz uma solução para você resolver aquele conflito. Então, poderia ter sim, mas a gente educando o nosso consumidor, como você colocou, para que não precise sempre de uma chancela do judiciário, mas que há outras formas de resolver conflitos. Por isso que muitas vezes eu vejo que a gente tem que educar tanto até nas escolas, né, o nosso consumidor, nas faculdades, levando que existem métodos de resolução de conflitos diferentes, para a gente não terceirizar tudo na nossa vida. Nossas crianças, por exemplo, elas terceirizam os problemas na escola de bullying e tudo mais para o professor. O que seria se elas fizessem mediação na escola, né? Então, assim, se a gente começa a pensar em uma cultura diferente, em educar os nossos consumidores para uma forma de resolução de conflitos diferente, a gente vai ser menos dependente do judiciário. Como se fosse um exercício de cidadania. Era isso que eu queria colocar para você. Obrigada. Muito obrigada, viu, pela sua contribuição. Obrigada a todos. A gente precisa encerrar esse painel, eu sei que está muito bom. O assunto, ele... Eu fiz uma pergunta para você, Fábio, que nós não respondemos. Perfeito. E aí depois a gente encerra. Exato. Só isso. É assim, eu acho que compete a ouvidoria justamente de todas essas informações para informar a política da própria empresa para atender isso que vocês colocaram. Quer dizer, a gente tem que substituir os canais de ligação entre o cidadão, entre o consumidor e o rei, não é? Entre a empresa, o dono da empresa. Isso que é uma função principal da ouvidoria. Para isso a gente tem que terminar com esse negócio de protocolo para esse, protocolo para aquilo. Muito obrigada a todos por ter contribuído com a gente, gentilmente vir aqui contribuir com a gente nesse painel, agregando muito valor para a nossa reunião. A Cláudia vai me auxiliar aqui, entregar uma lembrancinha para cada um de vocês, e eu gostaria de tirar uma foto com vocês. Quer tirar uma foto? Isso. Só um instante que a gente já tira a nota oficial. A gente tira a nota oficial. Vamos lá, para tirar uma foto? Viviane, você quer subir? Mais um.